Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem-vindos mais um domingo. É a 36ª, eu acho. 37ª live. Bom dia. Então, pessoal, hoje a gente vai estar conversando sobre talvez uma das mais importantes partes da vida, que é sonhos. E o quanto que os sonhos vão nos trazer o que a gente busca na vida. Via de regra, nós temos essas ideias de que importante mesmo é seguir os seus sonhos. Mas e quando eles não entregam aquilo que nós procurávamos? E quando nós buscamos na vida aquilo que de fato acaba não nos fazendo tão bem quanto nós acharíamos que nos faria bem? Porque a verdade é essa. Muitas vezes os nossos sonhos não passam de miragens. Sêneca, filósofo estoico, século I, ele fez um conjunto de textos, e num dos textos ele fala sobre o quanto que nós desperdiçamos o nosso tempo. Como exercício para hoje, se vocês quiserem até o final da vida, pelo menos é um exercício que eu faço para mim, não usem mais a palavra tempo, usem a palavra vida. Então não é quanto tempo determinada coisa me toma, é quanta vida, literalmente. Quanto de vida vai me tomar eu buscar um sonho. Mas o que são os sonhos? Claro, eu não estou falando do sonho de quando estamos dormindo, mas sim o sonho no que se refere a criar objetivos para a vida. Os nossos sonhos, eles são feitos não do que vai nos fazer bem, mas do que nós achamos que vai nos fazer bem. E é esse o grande problema. Porque muitas vezes o que a gente acha que vai nos fazer bem, não nos faz. Só que a gente só descobre isso depois de botar a nossa vida ali por 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, 30 anos. Então o grande problema dos sonhos, de uma maneira geral, é que eles não são feitos do que nos fará bem, mas sim do que nós acreditamos que nos fará bem. E como nós nos conhecemos relativamente pouco, nós acreditamos que tem coisas que vai nos fazer bem, que no fundo não faz. E aí que está muito do problema. Então, antes de seguir os sonhos, eu nunca falei isso para alguém, do tipo, siga seus sonhos ou siga seu coração. Eu acho isso tudo bastante nocivo na realidade. Porque a verdade é que muitas vezes a gente acha que alguma coisa vai nos fazer bem e no fundo ela não nos faz bem. E é esse o problema. Então, antes de seguir os sonhos, questione-os. Essa é a ideia. Vê se eles vão entregar aquilo que vocês acreditam que eles vão entregar. Eu quero ter um filho. Será que isso vai me trazer o que eu quero? Eu quero ser rico. Será que isso vai me trazer o que eu quero? Eu quero morar num lugar X. Será que isso vai me trazer o que eu quero? E lembrando que todo sonho demanda vida. Todo sonho demanda tempo. Vida. Não existe passatempo. Só existe passa-vida. E aí o que nós acabamos fazendo muitas vezes é usando o nosso tempo, a nossa vida, para buscar na realidade aquilo que muitas vezes foi colocado dentro da nossa mente quando nós éramos crianças e que no fundo não é o que nós gostaríamos de fato para nós. Então, o que nós vamos fazer é uma série de raciocínios aqui para nós questionarmos os nossos sonhos. Então, de onde costumam vir os nossos sonhos? Vamos colocar de duas formas diferentes. Numa, é aquele sonho que colocaram na nossa cabeça. No outro, é aquele que nós criamos
de maneira mais ou menos lúcida? Vamos colocar algumas ideias básicas. Por exemplo, então, a criança nasce e meninas, principalmente, e qual é o primeiro brinquedo que elas ganham com 1 ano de idade, ou seja lá o que for? Uma boneca. E muitas vezes essa boneca é um bebê. E aí o que está sendo colocado para ela? Para ela se divertir com a ideia de cuidar de um bebê. E aí depois, qual é o grande sonho dela? Ser mãe. Com o homem a mesma coisa. E claro, isso aqui eu estou colocando apenas como exemplos. Por favor, não levem para coisa de isso é de homem, isso é de mulher. Não, não é essa a discussão. Tá? Então, quantas vezes são colocados gostos em nós e que nós não percebemos? Então, a primeira roupa do guri ou da guria vai ser do time de futebol da mãe ou do pai. E aí, daqui a pouco, a criança diz: o que eu mais quero na vida é assistir o meu time jogando, ou ver meu time campeão do mundo, e agora eu vou viajar para ver o meu time jogando em tudo que é lugar. E aí, nesse meio tempo, na vida, a pessoa está usando a vida dela para seguir um time que ela aprendeu a valorizar no primeiro dia de idade, e que no fundo ela nunca questionou se de repente vale ela usar a vida dela para buscar isso, para viver o time. E é assim que a maioria dos nossos gostos e crenças, seja a crença numa religião, seja uma crença com relação ao que de fato é importante na vida. Então, a verdade, boa parte é isso. Nós acabamos buscando ou sonhando coisas que no fundo nós nunca questionamos, e esse é o grande erro. Não siga o coração, não siga os seus sonhos. Não, primeiro, antes de qualquer coisa, questione-os. Vê se eles vão entregar aquilo que a princípio é vendido, que eles deveriam entregar, porque muitas vezes não entregam. E muitas vezes são sonhos dos pais. Quer dizer, quantas vezes eu já vi uma garota de 15, 16 anos, ou um pouco mais nova, um pouco mais velha, eu pergunto: o que você quer da vida? Ela diz: eu quero ser advogado ou médico. E muitas vezes é apenas porque o pai é advogado, ou a mãe assim é, ou médico, e como tal esse é o certo. E agora o sonho da criança, o sonho do adolescente, do adulto, na realidade não é dele, é dos pais. Tudo bem se ele comprar e de fato fizer bem para ele, mas muitas vezes a pessoa compra e ela nunca se questiona: será que é isso que eu quero? E é por isso que muitas vezes as pessoas desperdiçam suas vidas, porque elas vão usá-las para aquilo que não era exatamente para elas e que não tem muito sentido para elas. Mas enfim, ok. Então os sonhos esses seriam os sonhos que nós criamos com base num aspecto meio passivo. Então foi colocado na minha mente que eu tinha que fazer isso ou buscar aquilo para ser feliz. E aí, enfim, não acaba entregando isso. No segundo ponto seria a questão de ativo. Então nós criaríamos um sonho para nós criaríamos uma ideia para nós, e essa criação dessa nossa ideia para nós muitas vezes pode trazer esse bem-estar, mas muitas vezes não. Um exemplo, e esse exemplo que eu vou fazer, que eu vou colocar, vale para crianças, vale para adultos, vale para idosos. Então uma criança vê outra criança brincando com alguma coisa, um brinquedo qualquer, uma bola, um pogobol, sei lá, isso é da minha época, da época de alguns de vocês. Aí a outra criança que vê ela se divertindo com o pogobol, ela diz: eu quero brincar de pogobol. E agora começa uma briga porque ela quer brincar de pogobol e a outra não quer deixar de brincar de pogobol. Mas depois da briga, ela é permitida brincar com pogobol. Ela brinca com pogobol por 3 minutos e larga. Ora, baita briga. E a hora que ela consegue o que ela quer, ela larga rapidamente. Porque na realidade, ela não queria o brinquedo. Ela queria se divertir em grande parte como aquela criança estava se divertindo. Adulto faz isso o tempo inteiro. Então, se nós vemos alguém se divertindo com X, a gente acha que nós também nos divertiríamos com X, então a gente quer X. Então, se o X for uma viagem cara, ou o X foi um carro X, um carro qualquer, ou uma casa na praia, ou o corpo perfeito, ou seja lá o que for, nós compramos isso
só que na realidade muitas vezes não tem a ver com quem nós somos, mas sim com quem o outro é, e que faz bem para o outro, mas não para mim. Isso é muito importante, isso faz bem para o outro, não para mim. Um amigo meu, em determinado momento, ele virou para mim e disse: Bayara, o que tu achas da minha namorada? E eu falei: bom, me parece uma boa mulher para ti. E aí ele disse: como assim, uma boa mulher para mim? E eu respondi: bom, porque de acordo com o que eu te conheço, de acordo com as características que eu vi dela, vocês combinam? Comigo não daria certo? Então a ideia seria nesse sentido de que nós precisamos entender quem nós somos e então ver se aquele sonho que nós estamos criando foi colocado na nossa mente, se presta para nós. Então, nunca seguir os sonhos sem questionarmos. Será que eles prestam? Um sonho vai me tomar vida? Será que vale eu usar minha vida nisso? Pois bem, então agora o que a gente precisa fazer é fazer considerações. Vamos fazer uma lista, na realidade eu fiz aqui uma lista de 10 considerações sobre os nossos... a frase que eu usei foi considerações para não cair na arapuca dos próprios sonhos. E sim, muitas vezes é uma arapuca. Então o primeiro vai ser fazer uma lista de prós e contras. Uma lista de prós e contras de cada sonho. Essa live vai ficar gravada, então eu vou mostrar para vocês uma tabela. Eu já fiz de antemão e continua sendo feia, mas enfim, não é isso que importa. E aí, se vocês quiserem, depois vocês compilam a tabela como vocês quiserem. Mas para mim é a grande equação para a vida. A grande equação que não é uma vez que vocês respondam essa equação que vocês vão ter os mesmos resultados ao longo da vida, porque nós mudamos. Eu adorava cheddar McMelt quando eu tinha 16 anos de idade. Hoje eu não troco nada por um bom bife de chouriço. Então, nós mudamos os nossos gostos. Então, aqui. O que eu vou propor? Essa é uma tabela que a gente pode pensar em termos de prós e contras, custo, benefício e custo, tá? Então, sempre prós e contras. Quais os prós e os contras de determinado sonho? Quais os custos e benefícios de determinado sonho? Quais os potenciais ganhos e potenciais riscos de determinado sonho? Vamos por partes, mas não apenas os potenciais custos e benefícios, dando nota de 0 a 10, certo? 0 a 10 para curto, médio e longo prazo. Então, curto, médio e longo prazo. Então, prós e contras, respectivas intensidades de 0 a 10, a curto, médio e longo prazo. Isso é muito importante, porque algumas coisas não são extremamente prazerosas e que, eventualmente, para nós buscarmos determinado sonho, a gente vai ter que abrir mão disso. E muitas coisas para nós serão complicadas, e para nós perseguirmos um determinado sonho, para nós irmos para um determinado local, a gente vai ter que enfrentar isso. Então, entendam o que para vocês é muito importante e quanto que vocês teriam que abrir mão disso para buscar o que vocês querem. E aí é que tá os custos. E claro, que é custo para um não é para o outro, porque, enfim, tem pessoas que adoram a ideia de ficarem em casa e curtirem o verde. Tem pessoas que dizem: isso para mim é um terror, para mim o que eu quero é viajar. Então, o que é custo para um é benefício para o outro? Ok. Então, como é que eu sei o que vai me dar custo ou benefício? Bom, imaginem-se. Eu vou pegar uma ideia aqui, que é uma ideia que eu bato muito nessa tecla. Eu bato muito nessa tecla porque é uma das decisões mais existenciais que nós temos na vida, que é ser pai ou mãe. Então a pessoa diz: eu quero ser pai ou eu quero ser mãe. Ok, imagine-se sendo pai, imagine-se sendo mãe.
o que é que eu tendo a ter de bom, o que é que eu tendo a ter de ruim? Quais seriam os prós e contras a curto, médio e longo prazo de eu ser mãe? Quais os prós e contras que eu teria a curto, médio e longo prazo de eu ser pai? Prós e contras, sempre. Essa é uma equação para a vida. E o que vale para um não vale para o outro. Então, um dos grandes aspectos da vida é nós conseguirmos pensar. Por exemplo, digamos que alguém virasse para mim e dissesse: Bayar, aqui está uma viagem para Abu Dhabi, hotel 6 estrelas, e aqui tem uma viagem para Tromsø, sendo Tromsø onde tem a aurora boreal. Frio, 15 negativo, 20 negativo, e você tem essas duas possibilidades, esses dois caminhos. Então, ou você vai para Tromsø, frio, aurora boreal, ou Abu Dhabi, calor, tecnologia, prédios, praia. Eu iria claramente para Tromsø. Por quê? Porque eu me conheço, e com base no que eu me conheço, eu sei que aquilo vai me fazer bem, e aquele outro não me faria tão bem. Então, a primeira parte é eu me imaginar fazendo o que eu quero, fazendo o que eventualmente meu sonho traria, e o quanto que essa imaginação traria esse bem-estar que eu acredito que vai existir. Porque o ponto é esse. Nós não compramos o que é. Nós compramos o que nós pensamos que será quando a gente pensa em termos de sonhos. E é por isso que a maioria das pessoas, muitas vezes, desperdiçam a sua vida. Porque elas acabam fazendo coisas que não é o sonho de fato delas bem pensado, não foi questionado. Tem frases do estilo o coração, as emoções têm razões que a própria razão desconhece. Isso é uma grande bobagem. É bonito para vender música, é bonito para vender filmes, é bonito para tudo isso, mas a verdade é que os nossos sonhos muitas vezes são feitos de puras miragens. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, puras miragens. A gente chega lá e fala: nossa, eu usei 20 anos da minha vida para isso, sério? A quantidade de vezes que eu já ouvi em consultório a frase: Bayar, eu só vou poder falar isso aqui, em mais nenhum lugar. Eu amo meus filhos, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas se eu soubesse que seria como é, eu preferia não ter sido mãe. E essa é uma grande verdade, assim como o isqueiro acabar. Enfim, de uma maneira geral, então, o que nós precisamos entender é que os nossos sonhos vão ter pesos e que é importantíssimo nós sabermos deles, para nós não cometermos erros desnecessários. Então, continuemos. A primeira parte, para não cair na arapuca dos sonhos, é questionar, pensar, será que vai me trazer tudo isso? Qual que vai ser o custo? Eu quero ser rico, ok, tranquilo, eu quero ser rico. Como é que uma pessoa faz para ser rica? Bom, ela vai ter que trabalhar muito, estudar muito e eventualmente abrir mão de muitas coisas. E essa riqueza vai trazer de fato o benefício para nós. Essa riqueza vai realmente vai trazer felicidade. Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa a ideia era que a pergunta seria até onde, e de repente a gente recebe um isqueiro que vai nos ajudar. Desculpa, pessoal, live é assim, não está sempre aceso. Então, Manuela, o choque de realidade. Pois é, Manuela, eu tive uma aluna uma vez que ela virou para mim e disse: Bar, se você fosse mulher, você ia viver de rosa-choque, porque você gosta de chocar as pessoas. E eu olhei e falei: não é exatamente essa a ideia. A ideia é que quando a gente fala da realidade, e não do que nós achamos que nós deveríamos sentir, quando a gente fala da realidade, o efeito acaba sendo que a gente vê que
nós estávamos levando a vida como se fosse um conto de fadas. A quantidade de coisas que as pessoas dizem, não existe nada mais importante na vida do que ser mãe, do que ser pai, do que ter seu emprego, do que ser bem-sucedido. A gente vai questionar tudo isso. Só um exemplo, tem pessoas que querem ser... Se alguém quiser um livro para dar uma pensada nessas partes, A Morte de Ivan Illich. E no livro A Morte de Ivan Illich morre, genial, mas o grande questionamento acaba sendo que foi um homem que usou a vida dele para ser aplaudido por outros. E aqui vem Sêneca, que questionaria, escreveu, para que você quer ser aplaudido por quem você não aplaude? Porque muitas vezes esse é o problema do status, a gente quer ser bem visto por pessoas que no fundo nós não aguentaríamos tomar um vinho com ele, nós não gostaríamos de conversar com ele, mas a gente está preocupado com a opinião dele. Não tem sentido. Enfim. Então, primeira consideração é, tenham claro os custos de todos os sonhos que vocês tiverem. Porque muitas vezes a pessoa diz, eu quero ser rica, mas no fundo a pergunta acaba sendo, quanto de dinheiro você de fato precisa para viver bem? Se nós pensássemos em São Paulo, por exemplo, nós poderíamos dizer que alguém que recebesse 12, 15 mil líquido por mês, eventualmente seria o suficiente para viver bem em São Paulo, bastante bem, e depois disso começa a não fazer muita diferença. Claro, isso tudo muda, obviamente, quando tu pensas em ser mãe ou pai. Quanto custa ser mãe ou pai por mês? Quanto que eu vou ter que trabalhar a mais? Eu me lembro de um paciente que ele teve o primeiro filho, e ok, e eles resolveram, vamos ter um segundo e vamos mudar de apartamento. E aí, o efeito disso foi que quando a esposa estava grávida do segundo e eles estavam mudando de apartamento, ele começou a ter crises de ansiedade. Ele desenvolveu síndrome do pânico. Porque ele começou a fazer os cálculos do que seria ter um segundo filho, quanto é que custaria mais, e quanto que ele teria que trabalhar mais. E aí ele começou a ver que ia complicar a coisa. E ele recebia muito bem, mas ter 2 filhos com uma esposa que na época não trabalhava e ele tendo que sustentar a casa, querendo coisas caras, ele começou a ter crises de ansiedade, ele começou a sofrer muito. Então é importante nós cuidarmos dessas partes. 2. É uma variação do primeiro, muito importante. Quanto que eu vou ter que me dedicar para isso? Então, se eu quisesse ser rico, de repente eu estaria preocupado nesse momento em estar trabalhando e fazendo mais coisas. E aí eu não poderia estar curtindo esse momento e conversando com vocês, eu teria que estar fazendo sei lá o que, estudando ou numa empresa, ou seja lá o que for. E aí a Sumara coloca, e aí Sumara, quanto tempo? O problema é que muitas vezes só fica claro depois que a caca está feita. E daí para sair... Pois é, Sumara, esse é um grande problema, certo? Eu ia trazer isso depois, mas eu vou trazer agora porque tu colocaste isso e é mais do que digno. Sempre que possível, test drives. As pessoas podem fazer test drives na vida. Então, por exemplo, eu quero ser rico. Bom, quando eu for rico, o que tu vai fazer diferente? Eu vou ter uma Lamborghini. Tá bom, tu queres ter uma Lamborghini ou uma Ferrari, ou seja lá o que for. Dá para te alugar alguma por 20 minutos. Em Paris, eles alugam por 15 minutos, 20 minutos, uma Lamborghini. E aí tu podes andar por Paris ali perto, certo? E aí depois de dirigir por 15 ou 20 minutos, aí tu te perguntas, valeu? Valeria eu usar a minha vida
Imagina, comprar uma Ferrari ou uma Lamborghini no Brasil, sei lá, ia custar 600 mil reais, dependendo dela, 1 milhão e meio, sei lá. Quanto de vida tu terias que usar para comprar essa Ferrari, depois quanto de vida para sustentá-la? Então, antes de tu comprares, antes de tu te ferrares buscando a coisa, não, antes de fazer tudo isso, dirige e vê se faz muita diferença para ti. E aí, eventualmente, tu vai descobrir que faz ou que não faz. E aí que tá o ponto. A ideia seria que dá para fazer test drive de quase tudo. O test drive de filhos. Eu quero ser mãe, eu quero ser pai, ok. Tem algum amigo teu que tenha filhos? Fica com eles no final de semana. Aí alguém, obviamente, pode dizer, mas não é a mesma coisa que ter os teus filhos e cuidar dos teus filhos? Não, não é. É um test drive que tu pode estabelecer uma analogia, certo? Eu estou insistindo na questão dos filhos porque é uma decisão extremamente existencial e praticamente irreversível. E é muito existencial, muito mais existencial hoje do que era no passado. Por quê? Porque as exigências hoje que os pais têm consigo é muito maior do que as exigências que existiam há 40 anos, que os pais tinham consigo. Então, um bom pai há 40 anos, uma boa mãe há 40 anos, era cama, mesa e banho, prover, dizer o que é certo, o que é errado, não deixar faltar comida e, enfim, pagar uma boa escola e um bom teto e acabou. Hoje, tu tens que ser amigo, tu tens que ser legal, tu tens que auxiliar teu filho a estudar. Hoje, ser mãe, o conceito de ser uma boa mãe, um bom pai mudou muito, ficou muito mais difícil. E aí a Marília Veloso, minha mãe, coloca, fazer uma faculdade que não me daria condições de me sustentar como vivo com meus pais me sustentando. Exato. Muitas vezes é esquecido o quanto que custa a vida que nós queremos. Eu me lembro de um paciente que eu atendi e ele era médico. E ele ficou bem, recebeu alta e disse, tu poderias atender minha filha? E eu falei, ok, qual o problema? E ele disse, ela quer fazer biologia. E ok, ela queria fazer biologia. Então ela veio para consulta, e era só uma consulta, e eu perguntei para ela, tu sabes o porquê que teu pai queria que tu viesse, tu estás aqui? Ela falou, sim, eu quero fazer biologia. E eu falei, ok, ótimo. Tu queres morar onde? E aí ela começou a falar, Moema. Perguntei qual carro. Ela falou, o carro tal. Quer viajar? Quero viajar para tal lugar. Quero ter 2 filhos. Não quero depender de homem. E ela começou me dando uma série de coisas, só anotando. E aí eu fiz um cálculo. E eu disse para ela, praticamente, para te ter a vida que tu queres, tu precisa de 15 mil líquido por mês, que dá mais ou menos 20 mil bruto por mês. E a pergunta é em que medida que a biologia vai te trazer isso. E era só uma pergunta, não era um questionamento, eu não estava propondo um conflito com as ideias dela, eu só estava propondo uma ideia de que, será que a faculdade que você está buscando vai lhe trazer o que você quer em termos financeiros para viver bem? E o pai dela me liga algumas semanas depois e diz, ela resolveu fazer medicina. E, enfim, isso já faz muito tempo. Então, saber decidir a profissão também é um aspecto importante nesses termos, certo? Porque sonhos desprovidos de realismo são perigosos. Eu quero fazer a faculdade tal, mas eu não me preocupo com o fato dessa faculdade me trazer o dinheiro que eu preciso. E aí, daqui a pouco, quando eu me vejo, eu estou tendo que trabalhar 60 horas por semana no meu emprego para eu ganhar um salário que na realidade não é o que eu queria, mas eu já estou usando 60 horas da minha vida para isso. E aí mudar de profissão não é impossível, mas digamos que é bem complicado. Talvez teria sido mais fácil eu ter pensado nisso antes, direcionado melhor a vida para um sonho mais adequado, mais mais realista. De novo, insisto, a maioria dos sonhos se baseiam em conceitos ruins, porque a maioria dos sonhos, a maioria dos objetivos que as pessoas colocam para elas não trará o que elas estão imaginando que trará. Então, sempre essa pergunta, por que de fato isso vai me trazer felicidade, bem-estar?
Eu sempre gostei da ideia de morte como inspiração para a vida. O que eu quero dizer com morte como inspiração para a vida? Bom dia, pessoal que vai entrando. Bom dia. Uma das ideias que eu gosto de brincar é dizer o que você gostaria que escrevesse na sua lápide. O que eu quero dizer com isso? Ora, escreveria na nossa lápide, eventualmente, aquilo que nos caracterizaria como pessoa, aquilo que caracterizou a minha vida. O que é que você gostaria que escrevesse na sua lápide? Montaigne dizia que nós deveríamos dormir num quarto cuja janela desse vista para o cemitério, para nós lembrarmos que um dia a gente vai morrer. Eu estou convencido de que a maioria das pessoas não vive pouco, a maioria das pessoas vive mal e por causa disso acha que viveu pouco. Por exemplo, digamos que as pessoas vivessem 300 anos. Se elas vivessem 300 anos, ao invés de ter um casamento ruim de 30 anos, elas teriam um casamento ruim de 180 anos. E aí elas chegariam, ao final da vida, e diriam, eu vivi mal. Ou melhor, elas diriam, eu vivi pouco. Porque na realidade ela viveu mal. E as pessoas confundem isso. E é por isso que muitas vezes as pessoas precisam de uma vida depois dessa. Porque essa vida foi mal utilizada, foi mal orientada. Então, muitas vezes, é preciso que nós pensemos nesses aspectos. E tem uma passagem do filme Jogos Mortais, do primeiro filme, na realidade eu só assisti o primeiro praticamente. E a história é que tu tinhas uma serrinha, e o cidadão estava preso numa corrente, e ele queria sair daquela corrente, mas a serra não era suficientemente forte para cortar a corrente, só era suficientemente forte para cortar o próprio pé. E eu gosto dessa analogia com a vida, porque muitas vezes a gente vai ter que cortar o próprio pé para nós sermos felizes, para nós buscarmos os nossos sonhos. Então, de uma maneira geral, o que é que nós precisamos fazer? Tem uma expressão em inglês que é How bad do you want it? Que, traduzindo literalmente, seria quão mal você quer isso, ou na realidade, quanto você está disposto a se ferrar para conseguir o que você quer. E aí a pessoa diz, eu não estou disposto a me ferrar para isso. Por exemplo, Bar, você gostaria de ter um corpo malhadão? Eu falo, eu gostaria. Mas, Bar, para você fazer isso, você não vai poder tomar as coisas que você gosta de tomar. Você não vai poder tomar nem vinho, nem outras coisas. E aí, com base nisso, eu falei, não vou ter o corpo malhadão que eu gostaria de ter. Então, muito importante, todos os nossos sonhos, será que isso vai me trazer o que eu estou querendo? Eu quero um corpo perfeito, o que vai te trazer um corpo perfeito? Eu quero ser rico, o que vai te trazer de fato ser rico? Eu quero ser mãe ou pai, o que isso vai te trazer de bom de fato? Então, todos os questionamentos, nenhum sonho passando sem questionamento, nenhum sonho passando sem conflito com todos eles. Entrar em conflito com tudo que nós queremos na vida, tudo. Eu quero uma casa, eu quero filhos, eu quero grandes viagens, eu quero grandes roupas, eu quero sei lá o que. Questione tudo. Não tome nada como uma grande verdade sua essencial. Essa é uma das maiores bobagens que a gente pode fazer na vida. É seguirmos cegamente uma crença do tipo, isso vai me fazer muito bem, isso vai me tomar 10 anos de vida, ou 15 anos de vida, e eu vou seguir isso. Isso é um absurdo. Muitas vezes propagado. Como se de alguma maneira isso fosse uma sabedoria nossa. É uma sabedoria nossa nós conseguirmos buscarmos algo que nós acreditamos que nos fará feliz. Isso não é sabedoria, isso é ignorância. O nosso coração, de uma maneira geral, ele é ignorante, no sentido de que a gente vai, quando a gente cria um sonho, quando a gente cria um sonho passivamente, que seja, a gente acredita que aquilo vai nos fazer bem, mas a gente nunca para pensar sobre isso. Então a Karina coloca, minha esposa, o sonho da casa de praia que questionei existir. Sim, né? Eu quero ter uma
eu quero ter uma casa na praia. Bom, faz um test drive. Faça um test drive e aluga uma casa por 6 meses, 1 mês. Vê se tu curtes a ideia de ter uma casa na praia. Vê se tu curtes a ideia de botar uma grana nisso. E aí daqui a pouco tu descobres depois que, como aconteceu com um cidadão que eu conheci, ele comprou uma bela casa e depois descobriu que atrás tinha algum tipo de música todas as noites, que ele ficava enlouquecido, porque ele não sabia disso. Pronto, mas ele já tinha comprado a casa, não deu o efeito que ele queria. Então, sempre test drives, dentro do possível. E nós conseguimos praticamente ter o test drive de tudo. Nós conseguimos ter o test drive de casa na praia, de carros, de grandes viagens, de moradia. Nós conseguimos, de uma maneira geral, já antecipar se aquilo que nós buscamos de fato vai nos trazer o que nós queremos ou não. Tá? Eu brinco que existem 2 tipos de perguntas na vida. Quando a gente vai seguir, quando a gente vai buscar os nossos sonhos. A pergunta macro e a pergunta micro. A pergunta macro é o que eu quero da vida. São todas perguntas existenciais. É o que eu quero da vida, o que tem significado para mim, o porquê que as coisas ganham significado para mim, o que eu quero dizer para mim sobre a minha vida no meu leito de morte. Eu quero dizer o quê? Que eu viajei bastante, eu quero dizer que eu tive filhos, que eu tive netos, eu quero dizer que eu fui rico, eu quero dizer... eu quero dizer essas coisas e por que eu quero dizer essas coisas e em que medida essas coisas de fato vão te trazer essas felicidades e muitas vezes é tudo uma grande miragem, novamente colocando. Tá? Então, outro aspecto do sonho, e isso aqui é muito importante, o meu sonho é o que é bom para mim ou para os meus pais? As pessoas muitas vezes elas têm sonhos que na realidade elas querem cumprir com o que é esperado delas, elas querem cumprir expectativas de outras pessoas. Só que essas expectativas na realidade elas são dos pais, elas são das mães. E por causa disso, eles daqui a pouco estão usando as próprias vidas para cumprir com o que é esperado. Voltando para o livro A Morte de Ivan Illich, então é a história mais ou menos de um cidadão que diz: eu quero ser respeitado na sociedade. E para ser respeitado na sociedade, desculpa estar resumindo o livro e dando já spoiler, mas é por uma boa razão. Então ele vira advogado, de advogado, blá 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 blá, ele se torna desembargador. E aí quando ele morre não faz a menor diferença para ninguém. E a pergunta é: em que medida vale nós nos preocuparmos com a opinião de uma pessoa que no fundo nós não gostaríamos de tomar um café com ela? Eu quero ter aquele carro por status. Ora, o que é status? Nada mais é do que se preocupar com a opinião de quem no fundo tu não queres nem saber quem é. Eu não me preocupo com o meu status perante meu amigo. Eu me preocupo com o meu status perante quem eu não conheço. E se alguém estiver comigo por causa do meu status, eu não quero perto de mim essa pessoa. Porque alguém que está conosco, não pelo que nós somos, mas sim pelo que nós representamos, pelo que nós temos, uma pessoa que está perto de nós por causa disso, não vale a pena tê-la perto de nós. Então, se preocupar com a opinião da sociedade de uma maneira geral é uma das maiores bobagens que existe. Porque no fundo essas preocupações são com relação a pessoas que nós, no geral, não gostaríamos necessariamente de tê-las por perto. E aí nós estaríamos nos preocupando com a opinião delas, dedicando a nossa vida. É completamente sem sentido, mas a gente acaba fazendo. Enfim, ser humano. Então, de uma maneira geral, o que de fato vai me dar de prazer determinado sonho? Então eu quero ter filhos, e tem pessoas que querem ter filhos porque fica bonito na sociedade, na comunidade. Aí tu fala assim: bom, mas tu queres ter filhos porque aí tu vai te sentir mais mulher ou mais homem ao ser mãe ou pai na sociedade, mas é uma coisa que tu gosta de crianças, a pessoa fala não. Tu gosta de bebês, a pessoa fala não.
Tu sabe quais são o que tu terias que fazer para ter um bebê ou para ter um filho, uma criança? Sim. Ok. E tu queres, então, para ti essa criança, esse bebê, ou tu queres para ficar bonito na sociedade? E a pessoa diz, para ficar bonito na sociedade ou na família. Sério? Tu vais botar um ser no mundo porque tu queres fazer bonito para pessoas que no fundo tu não dá bola? É um abacaxi, um baita abacaxi. Tá? Então, eu tô falando de filho, mas, de novo, pense em todos os sonhos que alguém pode querer na vida. Vamos falar os mais comuns. De novo, família, dinheiro, corpo, enfim, tá? São os sonhos aí os mais normais. Eu quero ser conhecido no planeta. O que adianta ser conhecido no planeta se no final das contas, com quem tu vai querer almoçar no domingo são 5 pessoas e o que adianta ser admirado por um monte de pessoas que no fundo não te conhecem? Ei, cara. A lembrança de nós, normais no máximo, vai até a segunda geração, penso. Na minha lápide derrapei, mas aprendi a me levantar, surfei em pé na vida. É isso aí, mãe. Marília falou. Então, uma das ideias é sempre fazer os testes drives. Sempre test drives. Tá? Em tudo que vocês conseguirem imaginar que vocês querem para vocês. E, bom, um dos aspectos é que a gente pode pensar em como nos orientarmos no tempo. Eu me fiz essa pergunta há alguns anos, como me orientar no tempo, e a minha resposta foi isso. E o que eu queria dizer com isso? Que 3 dedos no presente, 1 no passado e 1 no futuro. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que quando a gente quer algumas coisas do futuro, a gente esquece o presente e daqui a pouco é capaz de a gente morrer antes de chegar ao futuro que nós buscávamos e agora a gente abandonou, abriu mão da nossa vida em prol de um sonho que no fundo muitas vezes também não valeria a pena. Oi? Olha o tamanho da encrenca. Então, o cidadão, para ser rico, ele teve que trabalhar um monte. Ao trabalhar um monte, ele não viveu um monte de coisas que seriam legais para ele. E, ao trabalhar um monte, ele acaba se preocupando demais. Ao se preocupar demais, o cidadão infartou e morreu. Então, ele morreu sem ter vivido. Então, o quanto que essa seria uma pessoa que precisa acreditar numa vida depois dessa, porque essa vida foi tão ruim que ele precisa de uma vida depois dessa vida. E, se não me engano, de novo, essa é uma frase de Vinícius de Moraes. Alguma coisa do tipo, com medo da vida mata uma morte. Na realidade, não é exatamente com medo da vida mata uma morte. Eu diria mais que por ter vivido mal, a pessoa precisa de uma vida depois dessa. E aí, é Cícera isso? Quem tem um filho só também é julgada. Eita, o problema é esse, né, Cícera? Cerqueira. O problema é que a gente vai ser julgado sempre. Tendo um filho, 2 filhos, 3 filhos, não tendo nenhum filho, tendo 10 filhos. Sempre vai ter alguém para apontar e dizer, você está errado. E sempre vai ter alguém. E, claro, você está errado de acordo com ela. Uma das frases mais divertidas do ser humano que eu conheço, que já foi dita, proferida e foi a causa de muitas guerras, é morte aos infiéis. Ora, essa é uma das frases mais tontas que alguém pode dizer. Porque significa que infiel é quem não tem a fé que eu tenho. E vamos matar as pessoas que não têm a fé que eu tenho. Qual o sentido nisso? É um absurdo. Mas, enfim. Então as pessoas, muitas vezes, elas têm seus valores, suas crenças. Então a hora que tu não fazes o que elas querem, elas dizem, você está errado. Aí é que está o absurdo. As pessoas, de uma maneira geral, e eu já fui assim também, funcionam como os jesuítas com os índios. O jesuíta chegava para o índio e dizia, olha, cuidado,
Você não está sendo civilizado porque, no fundo, você não faz o que eu faço, você não se veste como eu me visto, você não acredita no que eu acredito, então você não está sendo civilizado. E isso a gente faz o tempo inteiro. O tempo inteiro. É importante nós cuidarmos com isso, porque muitas vezes a gente busca que o outro faça o que nós façamos, como se isso ratificasse, solidificasse o que nós queremos. Então, ao ver no outro, o outro fazendo o que eu acho certo, eu falo, eu estou certo. E se o outro não fizer o que eu gostaria que ele fizesse, eu falo, ele está errado, porque na realidade a gente só busca que o outro confirme muitas vezes o que nós queremos, o que nós achamos o certo. E, de uma maneira geral, esse acaba sendo um dos grandes problemas, porque as pessoas funcionam muitas vezes dessa forma. Eu quero que você faça... eu quero que você faça uma série de coisas que seriam as coisas que eu faria. Só que na realidade tem sentido para mim e não tem para você. Então, pessoal, essa é a grande ideia. Sempre questionar. Bom, e aí uma vez que nós possamos questionar isso, aí você chega a algumas conclusões agora. Aí, então tu defines, o que eu quero agora para o meu futuro é isso. Ok, ótimo. Só que se tu fizeres a mesma pergunta daqui a 6 meses, a resposta vai ser outra. E aí nós precisaríamos redirecionar os nossos sonhos. Então, o que é a grande proposta? É que nós possamos fazer esse balanço dos nossos sonhos semestralmente, trimestralmente, semanalmente. Porque a resposta de hoje pode não ser a resposta daqui a 6 meses e aí a gente vai precisar redirecionar a nossa vida. Então essa é uma das grandes perguntas. E aí a Larissa coloca, a grande pergunta é como saber o que eu quero hoje. E aí em grande parte vai ser a resposta o que me faz bem hoje, o que eu quero hoje, o que imagino que vai me fazer bem no futuro. E aí tu crias o sonho com base nisso, só que por mais que tu comeces a seguir isso, depois vem uma segunda pergunta, que vai ser, qual a melhor maneira de eu buscar isso? E aí uma terceira pergunta, enquanto eu estou buscando, será que eu ainda quero isso? Porque muitas vezes o que nós queríamos no passado, nós não queremos mais no presente, não tem mais sentido nós buscarmos. Quantas vezes, eu me lembro quando eu tinha cerca de 25 anos, 26 anos, a minha grande coisa era dar aula na Europa, era viajar e ser conhecido por pessoas, era escrever muitos livros e ter meu nome falado em diferentes línguas. E aí hoje eu penso nisso e... Mas eu estava me direcionando para isso, pelo menos na tentativa disso, e aí descobri que é bobagem. Porque o que eu queria mesmo era ter um bom salário para poder viver as coisas que eu gostava, mas para viver toda essa coisa de viagens, etc., e ter que abrir mão de muitas coisas que eu gostava, e não valia a pena. Então, a gente vai criando sonhos. Então, é sempre o processo da dialética. A gente cria os sonhos. E, ok, tu podes buscar os sonhos. E aí depois tu questionas isso. E aí tu crias novos sonhos. E questiona. Sonhos, questiona, sonhos, questiona. Então, sonhos questiona novos sonhos. Sonhos questiona novos sonhos. Sonhos questiona novos sonhos. E fazer isso semanalmente, ou se vocês quiserem semestralmente ou anualmente... Tem um conceito de um filósofo chamado Alain de Botton, que eu gosto muito, que chama Ateísmo 2.0. E o que ele propõe nesse Ateísmo 2.0 é que nós, sendo ateus ou não, não é isso que é importante, que nós tenhamos momentos ou dias de santos ou ideias de reflexão sobre os meus sonhos. Então, digamos que hoje é dia X, e agora todo dia X, ou todo dia 19, eu vou me questionar, como é que foi meu último mês? O que eu quero para o meu futuro? O que eu estou precisando melhorar no meu dia a dia? Então, todo dia 19 eu vou fazer essa reza, esse questionamento, essa reflexão.
E essa era a proposta, nós pegarmos vários dias do ano e eventualmente pensarmos em cada dia alguma reflexão importante. Será que eu estou precisando pedir perdão para alguém hoje? Será que eu estou em outro dia? O que eu poderia melhorar em mim? E assim por diante, sempre buscando perceber o que é que eu quero e o quanto que esse querer, essa querência, o quanto ela mudou ou não. Porque muitas vezes, se nós não refizermos esse questionamento, a gente vai estar seguindo o que tinha sentido no passado e que hoje não tem mais. E a gente faz essa bobagem o tempo inteiro. Criando uma situação de buscar coisas que... Tem uma frase, se não me engano, é de... E agora? Sei lá, Russell talvez, que diz mais ou menos assim, Diderot, eu acho. Vivo hoje, um mais velho, com muito menos dinheiro e melhor do que quando eu era mais jovem, porque de repente o cidadão foi descobrindo que de fato fazia bem para ele. Agora, se vocês um dia disserem que o sonho de vocês é fazer amanhã o que vocês fizeram hoje, se vocês conseguirem fazer isso, aí sim vocês estão vivendo muito bem. Porque quando nós queremos para amanhã o que a gente teve hoje, olha que coisa maravilhosa. O que tu queres para amanhã? O que eu tive hoje. Ao mesmo tempo que a pessoa que diz: eu quero para o futuro um presente completamente diferente, o teu presente está muito ruim hoje. Então, quantas vezes a gente não percebe que quando a gente quer mudar muitas coisas na vida, quando a gente quer um futuro muito diferente do presente, é porque a nossa vida está muito ruim no presente. E, enfim, isso acaba sendo uma boa forma também de questionar a si mesmo. Se eu quiser para amanhã o que eu tenho hoje, é porque eu estou vivendo muito bem. Se eu quiser para daqui a 5 anos o que eu tenho hoje, eu estou vivendo muito bem. Quanto mais eu quiser para daqui a 5 anos o que eu não tenho hoje, tão pior eu estou vivendo. Seja em casamento, seja em profissão, seja em amizade, em saúde. E vai ter um dia que não dá mais para nós olharmos para frente, porque de repente a gente vai morrer em breve. E aí sim, a gente olha apenas, não tanto para o presente, mas porque a gente fez da vida até o presente. E essa pode ser uma boa forma. Então, uma outra pergunta que se inspira na morte como uma motivação para a vida é: se eu morresse hoje à noite, será que eu reconheceria a mim como tendo sido alguém que viveu bem dentro daquilo que me foi possível? E se a resposta for não, bom, tem alguma coisa que eu tenho que mudar na minha vida. E a verdade é que a maioria de nós, todos, sei lá, a gente se distrai de nós mesmos. A gente se distrai do nosso presente. E ao nos distrairmos do nosso presente, de nós ficamos num casamento ruim por muito tempo. Nós ficamos morando onde nós não gostamos por muito tempo. E muitas vezes as pessoas tomam veneno todos os dias e não percebem. Seja todo domingo ter que visitar a família do esposo ou da esposa, só que no fundo essa pessoa não gosta da família do esposo ou da esposa, então ela gasta todos os domingos da vida dela agora visitando uma família ou pessoas que ela não gosta, e ela não percebe, mas isso na realidade está fazendo mal para ela. E tem tantas coisas que nos fazem mal e nós nos distraímos e aí pergunta: bom, como é que foi seu dia hoje? Foi horrível, porque no fundo eu fiquei com pessoas que na realidade eu não queria ficar. Então nós nos distraímos de nós mesmos, nós nos distraímos da nossa vida, e é por isso que muitas vezes chega no final da nossa vida, a única forma de nós morrermos bem é pensando que vai ter uma vida depois dessa. E qual que é em grande parte a ideia? É de repente chegar no final da vida e dizer: olha, não sei se tem uma vida depois dessa, mas essa eu vivi bem. E se for só essa, vai ter sido o suficiente. Então nós temos muitas vezes critérios que nós podemos estabelecer para deixar claro se nós estamos indo por um bom caminho ou não.
Eu sempre brinco com a ideia de que um carro tem um monte de luzinhas que acendem quando as coisas estão indo mal. Então a bateria está acesa significa que está mal a bateria. Está faltando gasolina, acende uma luzinha. Está faltando pressão nos pneus, acende outra luzinha. E a gente precisa ter esses parâmetros na vida. A gente precisa ter dicas sobre o quanto que nós estamos vivendo bem. Algumas pessoas aí já me conhecem, então eu vou brincar com uma coisa que enfim, vocês já me ouviram falando, mas eu moro na Granja Viana, e aí eu pego a Raposo Tavares com frequência, que é a estrada da minha clínica para Granja Viana. E aí eu vejo pessoas voltando para casa às 10h40 da noite, e muitas vezes elas estão dirigindo a 50 ou 60 km por hora. A estrada está completamente livre, o limite é 90. E eu brinco muitas vezes, claro que é apenas uma brincadeira, não sei se é verdade, pode ser, que elas estão nessa velocidade porque elas não querem chegar em casa. E muitas pessoas fazem isso, elas não percebem. Elas estão dirigindo devagar, não é porque elas estão sendo cuidadosas. Elas estão dirigindo devagar porque elas não querem chegar em casa. Elas estão trabalhando muito, não é porque elas gostam de trabalhar, porque elas precisam do dinheiro. Elas estão trabalhando muito porque, no fundo, elas não querem chegar em casa. E eu me lembro de um paciente que ele disse, eu trabalho muito, eu sou workaholic. E eu brinquei com ele dizendo, meu amigo, tu não és workaholic, tu está fugindo da família com quem tu estás hoje em dia. E era verdade. Ele não era workaholic. Ele não estava num casamento feliz. E por causa disso, ele trabalhava muito. A impressão que ele tinha era que, na realidade, ele gostava de trabalhar. Sim, ele gostava de trabalhar, mas ele também gostava de fugir da esposa. Adorava a filha, amava a filha, ama, mas, enfim, não quer voltar para casa. E isso, muitas vezes, é o processo de quase todos os workaholics. Quase todos os workaholics estão fugindo do próprio lar e não percebem. Não é que eles querem trabalhar muito, eles não querem ficar em casa, porque eles não gostam da casa que eles têm. E eles se distraem deles mesmos. E esse é um parâmetro. Esse é um parâmetro. Quanto que eu quero voltar para casa? Quanto mais vocês quiserem voltar para casa, melhor vocês estão vivendo o que a casa oferece. Seja a própria casa, seja esposa, esposo, seja filho, filha, filhos. Se você está evitando voltar para casa, complica. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei no prédio que eu morava e a minha ex-namorada estava lá em cima e era a época que não tinha internet, tu não escolhias a tua música que tu querias ouvir naquele momento. E aí começou uma música boa no rádio, eu disse, deixa eu ouvir essa música, eu gosto dessa música. E aí eu falei, bom, e aí eu fiquei na garagem do prédio ouvindo a música porque eu não queria subir. Aí acabou a música, eu falei, que coisa, acabou a música, e começou uma nova música, eu disse, não, essa música também é boa, eu vou ouvir essa música. E eu não percebi, mas na realidade eu estava simplesmente evitando subir pro meu apartamento, mas achando que na realidade eu estava querendo ouvir a música. E é isso que ele se distrai de si mesmo. Nós não observamos, no fundo, muitas vezes, o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Naquele momento eu estava fazendo uma coisa, eu estava fugindo da ida para o apartamento. E observar essas coisas a nosso respeito é muito complicado. Então, a ideia acaba sendo sempre nos conhecermos, nos questionarmos, com base nisso, criarmos um futuro para nós. E se vocês conseguirem criar um futuro para vocês onde seja praticamente igual ao presente, é porque vocês estão vivendo muito bem, e isso é ótimo. E se vocês quiserem um futuro muito diferente desse que vocês têm, é porque vocês estão vivendo mal. Então, pessoal, algumas ideias aí sobre sonhos. Eu espero que tenha tido sua utilidade, tá? Bom domingo para todos e até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.